Meu marido me disse para sair do casamento da minha irmã e então revelou a verdade. A luz do sol da tarde californiana brilhava ao refletir nos lustres do Grand Pacific Hotel. Parada em frente ao espelho da sala de vestir, senti um arrepio de empolgação no coração enquanto aplicava o batom pela última vez. Hoje era o dia do casamento da minha irmã, Jéssica. Jéssica finalmente havia encontrado sua alma gêmea e eu estava cheia de alegria, querendo celebrar com todo o meu coração. Maggie, você está pronta. Meu marido Robert chamou enquanto batia na porta. Sua voz carregava a habitual gentileza, misturada com a tensão nervosa que acompanha ocasiões importantes. Só mais 2 minutos, respondi, dando uma última olhada no espelho. O vestido azul marinho que Jéssica havia escolhido para mim, dizendo, essa cor combina melhor com você, era simples, mas elegante. Robert entrou no quarto. Seu porte físico, moldado por anos como bombeiro, parecia ainda mais impressionante em seu terno sob medida. Estamos casados há 12 anos, mas meu coração ainda batia mais forte sempre que o via. Você está absolutamente linda, disse ele, colocando as mãos sobre meus ombros. A Jéssica também deve estar deslumbrante hoje. Tenho certeza que sim, respondi. Ontem, no ensaio, ela me deu apenas uma rápida visão de seu vestido de noiva, e ele era realmente de tirar o fôlego. Virei-me para olhar em seus olhos. Os olhos castanhos e gentis de Robert sempre transmitiam aquele amor inabalável. Nós não tínhamos filhos, mas nossos dias juntos eram completamente plenos. Você acha que o David é um bom homem? Perguntei com um toque de preocupação. Sim, conversei com ele no jantar de ontem à noite. Ele é honesto e inteligente. Falou com paixão sobre administrar seu restaurante e o mais importante, seus olhos eram gentis quando olhava para Jéssica. As palavras de Robert me tranquilizaram. Jéssica havia tido dificuldades nos relacionamentos em seus anos mais jovens, e eu sempre me preocupei com ela. Mas dessa vez era diferente. Desde que conheceu David, Jéssica parecia muito mais tranquila e feliz do que antes. Quando estiver pronta, você pode ir para a capela primeiro. Quero ver a Jéssica mais uma vez antes de me juntar a vocês. Claro, mas não se emocione demais e chore, disse Robert com uma risada brincalhona. Era verdade, eu era propensa a lágrimas. Fosse assistindo a filmes ou lendo livros, eu sempre me emocionava com cenas tocantes. Hoje eu tinha certeza de que choraria durante os votos. Caminhando pelo corredor em direção à suíte nupcial, revivi memórias da infância. Eu era uma criança introvertida que adorava ler, enquanto Jéssica era animada e sociável, sempre cercada de amigos na escola e nos eventos da comunidade. Ela sempre era o centro das atenções. Papai elogiava muito as habilidades sociais da Jéssica. A Jessie tem um charme especial que atrai as pessoas, costumava dizer para mamãe. Enquanto isso, eu era geralmente descrita como Maggie é séria e esforçada, mas poderia ter mais iniciativa. Depois que papai faleceu há 5 anos, Jéssica e eu nos aproximamos como nunca havíamos estado na vida adulta. Seguindo nossos próprios caminhos, a rivalidade infantil havia desaparecido naturalmente, especialmente após passarmos juntos os últimos dias de papai. Passamos a valorizar mais os laços familiares. Quando bati na porta da suíte nupcial, ouvi a voz de mamãe lá dentro. Margarete, entre, querida. Ao entrar no quarto, vi uma noiva mais bonita do que eu poderia ter imaginado. O vestido de noiva da Jéssica tinha um design clássico, com delicados detalhes de renda sobre cetim de seda, destacando perfeitamente sua beleza natural. Jessie, você está absolutamente deslumbrante, minha voz tremeu levemente de emoção. Jéssica se virou e sorriu. Seu sorriso tinha aquele brilho especial que só as mulheres verdadeiramente felizes possuem. Obrigada, Maggie. Você também está maravilhosa. Mamãe, fazendo os últimos ajustes, disse, vocês duas estão tão lindas. Seu pai deve estar olhando por este dia lá do céu. As 3 demos as mãos e compartilhamos um momento de silêncio juntas. A capela do Grand Pacific Hotel parecia uma cena de filme. Rosas brancas e buquês de lírios do campo enfeitavam o altar, e lustres de cristal pendurados no teto brilhavam em cores de arco-íris sob a luz da tarde. Mais de 100 convidados estavam sentados em silêncio, esperando o início da cerimônia. Naquele ambiente solene, sentei-me ao lado de Robert, observando ao redor enquanto segurava o programa. Parentes dos lados do papai e da mamãe, junto com amigos dos noivos, haviam se reunido para celebrar este dia tão especial. Mamãe estava sentada na primeira fileira, ocasionalmente enxugando os olhos com um lenço. Ela devia estar se sentindo sozinha por papai não estar presente. Aquelas são as amigas da faculdade da Jéssica, Robert sussurrou para mim. Elas estavam vestidas com lindos vestidos, conversando com carinho sobre a noiva. Jéssica sempre foi popular desde os tempos de estudante e manteve laços próximos com muitas amigas depois da formatura. Eu realmente admirava isso nela. Quando o órgão começou a tocar, todo o salão ficou em silêncio. David tomou seu lugar no altar ao lado do ministro. Ele parecia um pouco nervoso, mas sua expressão estava cheia de amor profundo e determinação. Era um homem de charme discreto que também havia conquistado sucesso como dono de restaurante. Eu podia entender por que Jéssica o havia escolhido.
A música anunciando a entrada da noiva começou, e todos os presentes se viraram. Primeiro, as damas de honra caminharam graciosamente pelo corredor. E então, finalmente, Jéssica apareceu, apoiada no braço da mamãe. Eu suspirei. Embora já a tivesse achado linda na sala de vestir, ver minha irmã naquela atmosfera sagrada da capela superava até mesmo aquela beleza. A cauda do vestido se estendia com graça pelo chão, e o véu tremulava suavemente a cada passo. Mamãe caminhava com orgulho e talvez um toque de melancolia ao segurar o braço da Jéssica. Enquanto Jéssica percorria o corredor, ela sorria para cada convidado. Quando nossos olhos se encontraram, ela me deu um sorriso especialmente caloroso. Naquele momento, as lágrimas quase escaparam dos meus olhos. Minha irmã parecia tão verdadeiramente feliz, e isso me encheu de alegria. Quando ela chegou até David, mamãe colocou a mão da Jéssica na dele. O momento em que eles se olharam com ternura tocou todos os presentes. Havia aquele brilho especial que só dois apaixonados possuem. O ministro começou solenemente a cerimônia. Queridos, estamos aqui reunidos hoje para celebrar o matrimônio de David Harrison e Jessica Winston. Enquanto as palavras do ministro ecoavam pelo salão, lembrei-me da Jéssica ainda criança. Eu podia vê-la brincando de se vestir de noiva com um vestido de brinquedo, fazendo cerimônias de casamento com suas bonecas. Mesmo naquela época, ela já sonhava com o casamento. E agora, finalmente, esse sonho estava se tornando realidade. David Harrison, você aceita Jessica Winston como sua esposa para amá-la, honrá-la, confortá-la e protegê-la na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, e renunciando a todos os outros, ser fiel a ela enquanto ambos viverem? Sim, eu aceito. A voz de David foi firme e cheia de convicção. Lágrimas também brilhavam em seus olhos. Jessica Winston, você aceita David Harrison como seu esposo para amá-lo, honrá-lo, confortá-lo e protegê-lo na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, e renunciando a todos os outros, ser fiel a ele enquanto ambos viverem? Sim, eu aceito. A voz da Jéssica era clara e ressoava lindamente. Sua expressão revelava um amor profundo, junto com esperança por sua nova vida. A troca de alianças começou. David colocou o anel no dedo da Jéssica com mãos trêmulas. Jéssica, receba este anel como um sinal do meu amor e compromisso, e como símbolo de que eu a escolhi acima de todas as outras. Eu te amarei até que Deus nos separe. Jéssica fez o mesmo, colocando o anel no dedo de David. David, receba este anel como um sinal do meu amor e compromisso, e como símbolo de que eu te escolhi acima de todos os outros. Eu te amarei até que Deus nos separe. Apertei a mão de Robert ao meu lado. Ele também estava emocionado e apertou a minha com ternura. Talvez estivesse se lembrando do nosso próprio casamento. 12 anos atrás, na primavera, nossa cerimônia em uma pequena igreja foi repleta de amor, exatamente como hoje. Quando o ministro pronunciou as palavras finais, o salão foi tomado por um silêncio solene. Então, com as palavras, você pode beijar a noiva, eles compartilharam seu primeiro beijo como marido e mulher. O salão explodiu em aplausos e comemoração. Bati palmas com toda a minha força enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu estava genuinamente feliz que Jéssica havia encontrado a verdadeira felicidade no casamento. Quando os recém-casados fizeram sua saída, os convidados se levantaram e os aplaudiram calorosamente. Quando Jéssica passou por mim, ela me deu um aceno especial. Seu sorriso era o de uma mulher vivendo o momento mais feliz de sua vida. Após a cerimônia, os convidados se dirigiram ao saguão do hotel para a hora do coquetel. O local estava decorado com belíssimos arranjos florais, e foram servidos champanhe e aperitivos. Foi realmente uma cerimônia linda, disse Robert, com uma taça de champanhe na mão. Sim, foi perfeita. Jessie parecia tão verdadeiramente feliz. Só de observá-la pela janela já me fazia feliz. Assistimos à sessão de fotos dos recém-casados acontecendo no jardim. O vestido da Jéssica, iluminado pelo pôr do sol, fazia com que ela parecesse tão linda quanto um anjo. Você conversou com a mãe do David? Perguntei. Sim, ela é uma mulher muito refinada. Estava radiante com o casamento do filho. Disse que já considera a Jéssica como uma filha. Ouvir isso me deu ainda mais tranquilidade. O casamento não é apenas entre duas pessoas. É a união de duas famílias. Quando ambas as famílias conseguem se aceitar e conviver com amor, a vida conjugal do casal certamente será mais rica. Mamãe se aproximou de nós, os olhos ainda úmidos de lágrimas. Margaret e Robert, muito obrigada por hoje. Seu pai também deve estar muito feliz. Foi realmente uma cerimônia linda, eu disse, segurando a mão da mamãe. Jéssica parecia tão feliz, e isso é o que mais importa. David também é um homem maravilhoso. Tenho certeza de que eles construirão um lar cheio de amor juntos, acrescentou Robert com gentileza. À medida que o coquetel se encerrava, os convidados começaram a ser direcionados para o salão da recepção. O grande salão de festas estava decorado de forma ainda mais luxuosa do que a capela. Cada mesa redonda era adornada com rosas de diferentes cores, e o brilho suave das velas iluminava calorosamente todo o ambiente. Fomos acomodados na mesa da família.
Mamãe, Robert e eu, junto com os pais e os irmãos de David, nos sentamos juntos. Logo os recém-casados fariam sua entrada e a recepção começaria. Estou tão animada, sorri para Robert. Sim, vai ser uma noite maravilhosa, respondeu ele, segurando minha mão. Enquanto uma música elegante preenchia o salão de festas, os recém-casados entraram de mãos dadas. Os convidados os receberam com uma ovação de pé, e o ambiente foi tomado por uma atmosfera calorosa de celebração. Jéssica havia trocado de vestido. Usava agora um vestido de recepção diferente, mais confortável para se movimentar, mas ainda assim elegante. David exibia um sorriso terno, segurando a mão de sua nova esposa. Senhoras e senhores, agradecemos sinceramente por estarem aqui hoje para celebrar nosso casamento, começou o discurso de David. Sua voz alcançava todos os cantos do salão, e seu caráter sincero podia ser sentido em cada palavra. Conhecer a Jéssica foi a maior sorte da minha vida. Fui cativado por sua gentileza, inteligência e beleza, e cada dia trouxe novas descobertas. A partir de hoje começamos nossa nova vida como marido e mulher. Com o apoio caloroso de todos vocês, prometemos construir um lar cheio de amor. Enquanto o salão era preenchido por aplausos, Jéssica também pegou o microfone. A todos, muito obrigada por celebrarem este dia tão especial conosco. Quero agradecer especialmente a minha mãe e a minha irmã Margarete por toda a ajuda com os preparativos de hoje. É triste que meu pai não esteja aqui, mas acredito que ele está nos observando do céu. Senti as lágrimas se acumulando sempre que papai era mencionado. As emoções sempre transbordavam assim. Robert colocou a mão sobre meu ombro, me confortando com ternura. E David? Jéssica continuou, olhando fixamente para seu novo marido. Conhecer você mudou completamente a minha vida. Com seu amor me apoiando, fui capaz de me tornar quem eu realmente sou. Estou verdadeiramente feliz por poder caminhar pela vida ao seu lado de agora em diante. Após os discursos, os preparativos para o brinde começaram. Os garçons circulavam entre as mesas, servindo champanhe. Bolhas douradas dançavam na minha taça enquanto ela era preenchida. Senhoras e senhores, por favor, levantem seus copos, anunciou o mestre de cerimônias. Todos no salão se levantaram e ergueram suas taças. Eu também me levantei com Robert e direcionei minha taça na direção dos recém-casados ao longe. A felicidade eterna de David e Jéssica. Saúde! Saúde! Uma grande comemoração ecoou por todo o salão, e o som lindo de copos se tocando pôde ser ouvido. Dei um gole no champanhe enquanto orava sinceramente pela felicidade da minha irmã. Naquele momento, senti novamente a natureza especial deste dia. Após o brinde, era a hora do jantar. Os chefes do hotel haviam preparado cuidadosamente um menu em etapas que seria servido mesa por mesa. Olhei para o cartão do menu enquanto permanecia sentada. Desde os aperitivos passando pela sopa, peixe, carne e sobremesa, um banquete luxuoso estava descrito. Que menu maravilhoso, eu disse para a mamãe ao meu lado. Sim, Jéssica e David fizeram várias degustações para escolher este. O prato principal, Wellington de carne bovina, é especialmente o favorito do David. Será que é um prato popular no restaurante dele também? Parece que sim. Devíamos ir comer lá algum dia. Enquanto conversava com mamãe, o garçom trouxe o aperitivo. Salmão defumado lindamente disposto, canapés e tranche colorida de vegetais foram colocados diante de mim, lindos de se ver e com um aroma elegante, verdadeiramente dignos da culinária do Grand Pacific Hotel. A conversa na mesa também estava animada. Os pais de David eram pessoas calorosas, e o bate-papo com mamãe foi agradável. O irmão de David também tinha uma personalidade alegre e nos entreteve com histórias interessantes do setor de restaurantes. Eu não me lembrava da última vez em que tinha desfrutado de uma refeição com um ambiente tão descontraído. Após o aperitivo, foi servida a sopa. O creme de milho com lagosta estava cremoso e tinha um sabor elegante. Está delicioso, disse também Robert. Enquanto comia com satisfação, comentei com expectativa. O próximo prato é o peixe. Mas então aconteceu. Robert, que estava observando os garçons trazendo os pratos de peixe da cozinha, de repente mudou de expressão. A cor sumiu do seu rosto e seus olhos ficaram intensos. Era como se seus instintos profissionais tivessem sido ativados, como quando detectava perigo numa cena de incêndio. O que foi? Perguntei em voz baixa. Mas Robert não respondeu. Continuava olhando fixamente na direção da cozinha. Sua mão inconscientemente apertava a borda da mesa, e eu podia ver a tensão percorrendo todo o seu corpo. Um garçom se aproximou da nossa mesa. Era um prato belíssimo de peixe branco salteado ao molho de manteiga com limão. Outros convidados exclamavam encantados com a beleza do prato, mas Robert era diferente. Ele encarava meu prato com olhos que pareciam querer confirmar algo. Então, justo quando eu estava prestes a pegar o garfo, Robert se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Estamos saindo agora." Sua voz era baixa, como a de um bombeiro anunciando uma emergência. Agora. O quê? O que houve? Olhei para ele, confusa. As outras mesas estavam todas aproveitando alegremente a refeição. Por que precisávamos sair de repente? Eu não conseguia entender.
Eu explico no carro. Robert não respondeu minha pergunta, mas se levantou e puxou meu braço com firmeza, embora ainda gentilmente. Seus olhos transmitiam uma determinação tão intensa que não deixava espaço para discussão. Mas a comida é depois, não agora. Olhei em volta. Mamãe estava entretida em conversa com alguém na mesa ao lado e não havia percebido nossa movimentação. Os recém-casados também conversavam animadamente à mesa deles. Ninguém parecia achar estranho que estávamos nos levantando de repente. Impulsionada por Robert, me levantei. Ele segurou minha mão e seguimos para a saída do salão o mais discretamente possível. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo e o segui em confusão. Ao deixar o salão, olhei para trás em direção a Jéssica. Ela estava sorrindo numa mesa distante, mas por um instante pensei que tivesse olhado na nossa direção. No entanto, ela rapidamente voltou à conversa com os outros. Atravessamos o saguão do hotel e descemos pelo elevador até a garagem. Robert não disse uma palavra. Sua expressão era séria, como a de um bombeiro cumprindo uma missão importante. Fiquei ao seu lado, tentando conter o impulso de fazer perguntas. Ao chegar à garagem, Robert pegou as chaves do carro e me guiou até o banco do passageiro. Normalmente ele era cavalheiro e abria a porta para mim, mas desta vez entrou rapidamente no banco do motorista. Ao dar partida no motor, soltou um suspiro profundo. Em seguida, virou-se para mim com uma expressão de incredulidade e disse: "Você realmente não percebeu?" Sua voz carregava alívio, mas também o peso de um segredo grave. O silêncio dentro do carro só aumentava minha confusão. Perceber o que, Robert? O que afinal aconteceu? Mas em vez de responder, ele colocou o carro em movimento. À medida que as luzes do hotel ficavam para trás, comecei a sentir um pressentimento sombrio crescendo dentro de mim. O que deveria ter sido um casamento alegre estava, de alguma forma, terminando assim. O perfil de Robert ao volante parecia estar tentando organizar pensamentos. Só me restava esperar em silêncio até que ele estivesse pronto para falar. Dentro do carro, apenas o som do motor e da nossa respiração preenchiam o espaço. Depois de dirigir por alguns minutos, ele parou o carro no acostamento de uma rua residencial tranquila. Desligou o motor e permaneceu em silêncio por um tempo, olhando fixamente para suas mãos no volante. A luz de um poste iluminava o interior do carro, projetando sombras complexas sobre seu rosto. "Robert, por favor, me diga o que aconteceu." Minha voz tremia de ansiedade. Eu nunca tinha visto meu marido daquele jeito. Normalmente ele explicava tudo com calma e delicadeza, mas hoje à noite era diferente. Ele respirou fundo e se virou lentamente para mim. "Maggie, você deve estar se perguntando por que eu te tirei de lá antes que pudesse comer. Claro, você simplesmente disse que iríamos sair agora, sem explicar o motivo. Você se lembra da sua alergia a amendoim?" A pergunta repentina me pegou desprevenida. Claro que me lembro. Mas o que isso tem a ver com esta noite? Eu avisei o hotel com antecedência sobre a alergia. E a Jessie disse que tomaria cuidado com isso também. Robert parecia aflito. "Isso não foi o que aconteceu." "Como assim?" perguntei. Ele começou a falar com cuidado, escolhendo bem as palavras. Antes dos funcionários da cozinha trazerem a comida, a Jéssica estava conversando com o chefe. No começo pensei que era só uma conversa normal, mas observando melhor, ela apontava para um prato específico. Meu coração começou a acelerar. "Um prato específico?" "O seu prato, Maggie." A Jéssica confirmou o número do seu assento e deu alguma instrução ao chefe. Então o chefe pegou um frasco pequeno. Um frasco pequeno? Era óleo de amendoim. A voz de Robert tremia. Como bombeiro eu já vi muitas emergências por alergia alimentar. O formato do frasco, a cor do rótulo, não há erro. Ela estava instruindo ele a colocar óleo de amendoim na sua comida. Fiquei sem palavras. Tentei processar aquela informação na cabeça, mas não consegui aceitar aquilo como realidade. Isso é impossível. A Jessie nunca tentaria me machucar. Deve ser algum mal-entendido. Talvez fosse algum tempero especial ou algo assim. "Maggie." Robert segurou minha mão. "Nós sabemos o quão severa é sua alergia a amendoim. Você se lembra quando foi levada às pressas para o hospital há alguns anos? Quando comeu acidentalmente comida feita com óleo de amendoim em um restaurante?" Eu me lembrava. Quase morri naquela vez. Dificuldade para respirar, urticária pelo corpo inteiro, pressão arterial despencando. Quase perdi a consciência antes de chegar ao hospital. O médico disse que se tivéssemos chegado um pouco mais tarde, poderia ter sido fatal. Mas por quê? Por que a Jessie faria algo assim comigo? Robert puxou alguns papéis do porta-luvas. "Na verdade, tem algo que vem me incomodando ultimamente. Você se lembra quando conversei com a Jéssica no mês passado sobre o testamento do seu pai?" "Sim. Achei que fosse só uma notificação de que os trâmites legais estavam concluídos. Naquela ocasião, algo que ela disse ficou na minha mente. Ela perguntou o que aconteceria com a herança se algo acontecesse com você." Eu engasguei. "Isso significa que o testamento do seu pai, de fato, lista você como a beneficiária principal. 70% dos bens totais vão para você. 30% para a Jéssica", continuou Robert.
Mas também há uma cláusula afirmando que se a beneficiária principal falecer antes, o valor total vai para a herdeira restante. Na minha mente, todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Se eu morresse, Jéssica herdaria tudo. O silêncio dominou o interior do carro. Mas por que o papai me deixou mais parte da herança? Robert me olhou com ternura. Porque você cuidou dele com dedicação durante os últimos 10 anos. Acompanhava-o em consultas médicas 3 vezes por semana, apoiava seu dia a dia. E nos últimos 2 anos, você até ajustou seu horário de trabalho para ficar ao lado dele. Era verdade. Depois que a saúde do papai piorou, dediquei grande parte da minha vida a cuidar dele. Robert colaborou sem uma única queixa. Jéssica nunca veio visitá-lo, disse baixinho. Sempre tinha desculpas, compromissos de trabalho. Seu pai viu sua dedicação. Por isso, quis recompensá-la no testamento. As lágrimas começaram a escorrer. O que começou como cuidado movido pelo amor ao meu pai, acabou se tornando motivo de ódio por parte da minha irmã. E isso não é tudo, continuou Robert. Algo que David disse numa conversa também me incomodou. Acho que ele nem percebeu o que estava dizendo. Mas aparentemente Jéssica havia comentado sobre a ideia de expandir para uma rede de restaurantes com a herança da sua irmã. Rede de restaurantes? David não parecia entender o que a herança significava. Mas pensando bem agora, Robert estremeceu. Jéssica já tinha planejado tudo com antecedência. Após a minha morte, ela pretendia usar minha herança para expandir o negócio com o marido. O plano desta noite era perfeito, disse Robert com amargura. Num casamento glamouroso, um acidente infeliz causado por alergia alimentar, ninguém suspeitaria de nada. O carro voltou a mergulhar no silêncio. Eu olhava para minhas mãos, tentando aceitar a realidade. Minha irmã, que eu amava e confiava, havia tentado me matar por dinheiro. Robert, finalmente falei. Se você não estivesse lá, eu nunca deixaria nada acontecer com você. Ele apertou minha mão com firmeza. Proteger você é minha missão. O que devemos fazer agora? Robert pegou o celular. Primeiro farei uma denúncia anônima ao hotel, dizendo que a suspeita de que alguém adicionou deliberadamente alérgenos à comida de uma hóspede com alergia alimentar. Depois reuniremos provas, registraremos os acontecimentos desta noite em detalhes e tomaremos medidas legais se necessário. Assenti. Era uma decisão dolorosa, mas eu precisava fazer o que era certo. Maggie, disse Robert, olhando para mim. Você tem uma família de verdade. Pessoas que te amam e te protegem. Ter o mesmo sangue não faz de alguém sua família. Com essas palavras, fui capaz de sorrir pela primeira vez naquela noite. De fato, Robert era minha verdadeira família, e também os amigos que verdadeiramente me amavam. Ao ligar o carro novamente, Robert disse, vamos passar a noite tranquilos em casa. Amanhã resolveremos tudo. Assenti, olhando as luzes da cidade passando pela janela. Meus sentimentos por Jéssica não desapareceriam facilmente. Mas sabendo a verdade, eu precisava proteger minha vida. E precisava seguir um novo caminho com as pessoas que realmente me amavam. 3 semanas se passaram desde então. Graças à denúncia de Robert, uma anomalia foi descoberta na cozinha do hotel, e o casamento foi interrompido no meio. Oficialmente foi anunciado como suspeita de intoxicação alimentar, mas na realidade, óleo de amendoim havia sido detectado na minha comida. O plano da Jéssica foi completamente exposto. As câmeras de segurança do hotel gravaram claramente ela dando instruções ao chefe. Além disso, foram encontradas mensagens no celular dela discutindo planos específicos com David sobre a expansão do restaurante usando a herança da irmã. Quando David soube da verdade, veio se desculpar comigo com o rosto pálido. Eu não sabia de nada. Se soubesse, com certeza teria impedido. Suas palavras foram sinceras e decidi acreditar nele. Ele também era uma vítima enganada por Jéssica. Estou dando entrada no divórcio, disse David quando visitou nossa casa alguns dias depois. Não posso começar uma vida de casado assim. O fato de Jéssica ter tentado te prejudicar usando a mim, havia uma tristeza profunda em seus olhos. A realidade de que a mulher que ele pensava amar era, na verdade, uma pessoa completamente diferente, deve ter sido um choque tremendo para ele também. Ainda não falei diretamente com a Jéssica. Ela está tentando entrar em contato por meio de advogados, mas ainda não estou pronta para isso. A dor de ver os laços entre irmãs, construídos ao longo de tantos anos, desmoronarem em uma única noite não é algo que se cure facilmente. Quando mamãe soube dos fatos, mal conseguiu comer por 2 dias. Depois, entre lágrimas, me pediu desculpas. Margaret, eu mimava a Jéssica e não compreendia seus sentimentos. Mesmo quando você cuidava do seu pai, eu dependi totalmente de você e nunca pedi nada a Jéssica. Isso levou a esse resultado. Abracei mamãe dizendo, não é culpa sua, mamãe. Essa foi uma escolha da Jessie. Tudo o que podemos fazer agora é nos valorizarmos daqui para frente. Atualmente, Jéssica está sendo processada por tentativa de homicídio. O advogado dela alega insanidade temporária, mas as evidências de premeditação são claras demais para que esse argumento tenha sucesso. Minha vida cotidiana está aos poucos voltando à paz de antes.
Meu trabalho como corretora de imóveis vai bem, e Robert continua me apoiando como sempre. Mas a maior mudança é que minha gratidão pelas pessoas ao meu redor se aprofundou. Na semana passada, minha amiga de longa data, Sarah, visitou nossa casa. Quando soube do ocorrido, disse: laços de sangue não importam. As pessoas que realmente te amam são sua verdadeira família. E ela estava absolutamente certa. Robert, claro. Mas também Sarah e outros amigos, colegas de trabalho, vizinhos, as pessoas que genuinamente se importam comigo e me apoiam. Essas são minha verdadeira família. Esta manhã, enquanto preparava o café da manhã com Robert na cozinha, disse: se você não estivesse lá naquela noite, eu não estaria aqui agora. Você é a pessoa mais preciosa para mim. Fico realmente feliz por ter conseguido te proteger, respondeu ele, colocando o braço ao redor dos meus ombros. Do lado de fora da janela, um novo dia começava. Respirei fundo. Embora tenha sido uma experiência dolorosa, ela me ensinou o que é realmente importante: conexões do coração acima de laços de sangue, amor puro acima de interesses egoístas. Minha vida continua desta vez, construindo laços mais profundos com as pessoas que verdadeiramente me amam. E talvez, um dia, quando chegar o momento, eu consiga perdoar Jéssica. Mas por agora quero valorizar a mim mesma, e as pessoas que me protegeram.